Seja bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e agora eu vou responder a dúvida do Fernando. O Fernando me mandou a escala integral pelo Instagram. Então, se você tem alguma dúvida também, mande no @somatize_edna ou no dúvidas@somatize@gmail.com ou na página Somatize do Facebook. Eu coloco aqui embaixo na descrição, nos comentários desse vídeo, que eu vou responder para você assim que for possível, tá? Bom, o Fernando me mandou aquela integral dupla, variando de 0 a π sobre 2, de 0 a 1, de xy, cosseno de x, y², dy, dx. Então, Fernando, as integrais duplas e triplas, a gente sempre começa de dentro para fora. Por isso que já está aquele circuladinho vermelho ali, tá? Então, nós vamos partir da parte de dentro, ou seja, da integral variando de 0 a 1, de xy, cosseno de x, y², dy. Tá ok, Fernando? Bom, para começar, fazendo aquela integral, eu percebo o seguinte, eu tenho o x para mim, uma vez que eu vou integrar em relação a y, o x é como se fosse um número qualquer, tipo, sei lá, um 3, tá? Então é como se tivesse escrito aqui, ó, 3 vezes y, cosseno de 3 vezes y², tá? É uma constante qualquer que está ali multiplicada. Ok. Bom, mesmo assim, eu tenho duas funções. Eu tenho aqui y, né, esquecendo o x, e cosseno de y². Então, eu teria que tentar fazer essa integral por partes ou por substituição, tá? Então, primeiro nós sempre tentamos fazer por substituição, e é desse jeito mesmo que ela vai sair, tá? Porque eu não posso ter duas funções multiplicadas, né? Se eu fosse fazer o limite quando eu tenho duas funções sendo multiplicadas, eu faço o limite de uma vezes o limite da outra. Quando eu tenho a derivada, eu tenho uma regra, deriva a primeira vezes a segunda sem derivar, depois eu derivo a primeira e vezes a primeira sem derivar. Aí já na integral já não tem essa regra e nem é só separar e multiplicar. Eu tenho a integração por partes ou a integração por substituição na hora que eu tenho multiplicação de funções diferentes, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou tentar por substituição. Como que é a ideia da substituição? Eu tenho que imaginar o seguinte, eu vou chamar de u alguma parte da integral. Ou eu vou chamar o xy, ou eu vou chamar o cosseno de xy², ou eu vou chamar o xy², tá? Eu teria três opções ali. E qual que é a certa? Aquela que corta o que vai sobrar, tá? Então, você vai perceber que eu vou pegar direto a certa. Bom, se eu pego xy, na hora que eu vou fazer a derivada, porque é isso que eu vou fazer, esse u que nós vamos substituir, eu vou derivar. Então, na hora que eu derivo, se eu pego xy, na hora que eu derivar em relação a y, a derivada de y vai dar 1, ou seja, não vai cortar essa parte. Se eu chamar o meu u de cosseno de xy², na hora que eu derivar vai dar menos seno, também não vai cortar. Agora, se eu chamo essa parte aqui de dentro, xy² de u, e derivo, na hora que eu for derivar, eu vou cortar esse pedaço de cá. Ou seja, esse é o pedaço certo que eu tenho que chamar de u, substituir por u, tá? Vamos lá. Então, como eu comentei, vou chamar de u, peraí que essa caneta não... Vou chamar de u, então, o que está aqui dentro, ó, x, y². Ok, Fernando? Vamos lá. Aí eu vou derivar esta função, que eu chamei de u, em relação a y, né? Porque lembrando que eu estou integrando em relação a y, então eu derivo em relação a y. Ou seja, o x é uma constante que está multiplicada, então ela não sai dali, né? Se eu for derivar 3x, né? O 3 não vai sumir, né? Eu derivo o x e o 3 fica ali multiplicado. Então, eu mantenho o x. E a derivada de y², o 2 vem para frente multiplicando e tira uma unidade do expoente. Então, y² vai ser 2y elevado a 1, ou seja, 2y, tá? Então, a nossa derivada vai ficar desse jeito. O x eu mantive, derivada de y², 2y, tá? Esse expoente vem para frente multiplicando e aqui fica elevado a 1. Pois bem, agora, Fernando, o que eu vou ter que fazer? Eu vou trocar de lugar isso daqui, ó. É como se eu fosse multiplicar cruzado e depois o que ficar aqui eu vou trazer para baixo. Então, na prática, eu troco essa expressão de lugar com dy. Por quê? Eu preciso substituir aqui, ó, quem é dy. Então, tem que ficar dy igual, tá? Então,
Então, na prática, a gente sempre troca de lugar estes dois aqui, tá? É como se fosse multiplicar cruzado e depois desce de novo. Então, vai ficar du sobre 2xy igual a dy. Então, ó, repare, o dy que estava embaixo foi para cima, o 2xy que estava em cima foi para baixo. Então, aqui, ó, já está falando para mim, ó, já está isolado. Repare, ó, tá falando que o meu dy vale du sobre 2xy. E é isso que eu vou substituir aqui, ó, tá? Aí, vamos lá, Fernando. Vou substituir primeiro a nossa integral. Vou manter aquele 0 a 1. xy, eu não mexi com ele. Cosseno, eu não mexi. Agora, o que está dentro do cosseno, que é xy ao quadrado, repare, eu chamei de u. Então, vou colocar aqui, ó, cosseno de u, ok? E no lugar do dy, quem vai ser? Du sobre 2xy. Então, ó, repare. Olha aqui, Fernando. xy embaixo, xy em cima. Eu posso cancelar. Só vai sobrar o 2. Então, esse 2, inclusive, é uma constante. Posso colocar fora da integral, tá? E é isso que eu vou fazer. Então, vai ficar, ó, como ele tá embaixo, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 vezes a integral variando de 0 a 1 de cosseno de u du. Certo? Ó, foi o que sobrou. E aí, o que eu faço, Fernando? Derivo, integro o cosseno de u. A integral de cosseno é seno, tá? Isso na tabela de integrais você encontra. Então, integrei cosseno, deu seno. Só que aí, cosseno de u deu seno de u. Mas, na verdade, eu vou lembrar que não é u. É quem? Xy ao quadrado. Então, na verdade, é meio, desculpa, vezes seno de xy ao quadrado. E aí, Fernando, eu tenho que pensar agora nesses limites de integração, que varia de 0 até 1. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar minha linha maior. Então, vai variar de 0 a 1. Então, o que a gente faz, Fernando? Faça o valor numérico do número de cima menos o valor numérico do número de baixo. Lembrando que eu vou substituir onde? No x ou no y. Se eu integrei em relação a y, eu vou substituir no y, tá? Então, ó, vai ficar meio de seno de x vezes 1 ao quadrado, certo? Ó, no lugar do y, eu tô pondo 1. E agora eu vou colocar 0. Menos seno de x vezes 0 ao quadrado. Então, sempre, ô Fernando, valor numérico de cima menos valor numérico de baixo, tá? Por isso que eu coloquei menos ali. Aí, o que a gente vai poder fazer? Ó, aqui, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes x, x. Então, aqui vai sobrar meio de seno de x. E pra cá, Fernando, ó, aqui vai ficar 0 ao quadrado, 0, vezes x, 0. Então, aqui ficou seno de 0. E o seno de 0 vale 0, tá? O seno tá no eixo da vertical e o 0 tá na horizontal. Então, toda vez que eu tenho uma medida trigonométrica que está num eixo e o número que eu quero está em outro, eu falo que a medida é 0. Então, seno de 0 é 0, tá? Diferente do cosseno, por exemplo, de 0, que seria 1. Então, isso aqui, ó, vai dar 0, porque vai ficar 0 vezes meio, 0. Então, eu já não vou escrever para cá, tá? Fiquei só com o meio de seno de x. Por que isso? Porque não vai caber no meu quadro. E eu ainda tenho que fazer a segunda integral. Tem que lembrar que tinha, ó, de 0 a π sobre 2 dx. Então, este aqui, ó, foi o resultado dessa parte em vermelho. E agora eu tenho que lembrar que vai de 0 a π sobre 2 dx. Então, eu vou vir aqui agora e colocar. Esse é verde. Cadê o vermelho que estava aqui? Perdi minha caneta. Ó, então, eu vou colocar de 0
AΠ sobre 2 dx. E aí vamos integrar, Fernando. Esse meio também eu posso colocar fora, tá? É uma constante. E então vai ficar meio vezes a integral do seno. Você olha também na tabela de relações trigonométricas, a parte de integral. E aí a integral do seno é menos o cosseno. Então teríamos meio vezes menos o cosseno. Na prática, menos meio cosseno de x. Variando, então, de 0 a π sobre 2. Ok? Novamente, Fernando, para a gente terminar, fazendo os limites de integração, eu tenho que fazer o valor numérico deste menos o valor numérico deste. Então, ó, vai ficar apertado aqui, mas vai dar para entender. Colocando π sobre 2 primeiro, vai ficar menos meio cosseno de π sobre 2 menos meio cosseno de 0. Certo? O valor numérico de cima menos o valor numérico de baixo. Lembrando que tem um menos aqui também, ó. Tá? Ó. Bom, cosseno de π sobre 2 já é 90 graus. E o eixo do cosseno é o eixo da horizontal, então é o que eu comentei. Cosseno de 90 vai ser 0. Então, isso aqui vai dar 0. Porque 0 vezes meio, 0. Para cá, cosseno de 0 é igual a 1. Então, eu tenho menos vezes menos mais meio vezes 1. Resposta final, então, Fernando, meio. Então, esta é a resposta da integral que você me pediu. Espero extremamente que você tenha gostado e que você compartilhe com seus amigos para ajudar a gente a crescer. E eu fazer mais dúvidas para vocês, tá ok? Beijo, Fernanda.